Olá! Hoje fazendo uma amostra para um trabalho. É uma saia que vai ser feita atravessado, mas eu preciso calcular bem certo quantos centímetros vai dar na base e quantos centímetros vai dar na cintura. Para isso eu preciso de uma amostra, e uma amostra em tamanho miniatura do trabalho que eu vou fazer. Aproveito para gravar o vídeo para vocês. Coloquei aqui na máquina somente 40 pontos, aliás, 39 pontos para trabalho. Elevo agulhas, deixando 8 para trabalho aqui. Nós vamos fazer algumas carreiras encurtadas. Então, coloco o carro em suspenso, venho para a esquerda, passo o fio por baixo da última agulha, porque eu não quero o buraquinho aqui. Faço 2 carreiras, baixo 8 pontos. Venho para a esquerda, fio por baixo, baixo mais 8 pontos. Eu estou fazendo de 8 em 8, porque eu não quero uma saia muito rodada embaixo. Eu quero que ela tenha uma diferença entre cintura e barra, mas que ela não fique muito rodada, ela não vai ser uma saia godê. Baixo 8 agulhas. Tiro essas do suspenso. Aqui eu estou fazendo com um resto de linha, por isso aparecem nós, mas desconsiderem. Nas roupas, normalmente eu não deixo nó entrar no meio do trabalho. Estou fazendo 6 carreiras e 6 carreiras depois dessa elevação. Coloco o carro em regulagem alta, faço uma carreira, volto à regulagem normal, 6 carreiras. Elevo, deixando 8 embaixo. Carro em suspenso. Uma eu faço marcação com regulagem alta, outra eu faço marcação com regulagem 0, para ela ter um jogo de pregas. Nós já fizemos um vídeo recente em que fazíamos esse tipo de trabalho com pregas, com marcação para pregas. Volto à regulagem normal, 6 carreiras. Elevo novamente, deixando 8 embaixo. Carro em suspenso. Essa eu fiz em regulagem baixa. Agora faço uma em regulagem alta. Uma eu fiz em regulagem alta, agora vou para regulagem 0.
Quando eu faço em regulagem 0, a próxima carreira, eu preciso que ela venha com as agulhas para cima, porque senão elas não trabalham, elas caem. Só faço uma carreira na regulagem 0. E assim eu vou fazendo até eu conseguir uma medida proporcional para a cintura. Também tem que coincidir aqui uma carreira em regulagem alta, uma em baixa, uma em baixa, uma em alta, baixa, alta, baixa e terminar em alta, para que quando eu vire, costure, eu tenha uma continuação. Como é que eu descubro isso? Fazendo a amostra e calculando. Aqui eu fiz de 6 em 6 carreiras, entre essa regulagem alta e o trabalho em elevação. Mais 6 carreiras, outra marcação. Se essa amostra que eu tenho, pelos cálculos que a gente faz, que a gente vai fazer ainda, eu descubro que 6 carreiras não vai fechar uma regulagem alta, uma regulagem baixa, não vai fechar as ondas quando eu costurar a saia toda, eu preciso diminuir, ou fazer 5 carreiras, ou fazer 7 carreiras. Assim eu vou ajustando a partir de uma amostra, não é adivinhação, é uma amostra. Se eu não tenho nenhuma ideia de continuação, digamos, para cima, que não seja um vestido, seja apenas uma saia, eu posso fazer um gomo a mais, uma prega a mais, e acabar com os pontos aqui em cima no cós, sobrepondo laçadas. Então, a minha aqui não coincide. Eu preciso fazer a outra marcação. Vou seguir até fazer o trabalho que as pregas combinam. E chegamos no final. Tiro com linha de outra cor, porque vai ser costurado em ponto invisível. Assim como foi começado com linha de outra cor, termino em linha de outra cor. Temos aqui a nossa saia com marcações para prega. Ela não vai ser pregueada, ela só foi feita essa marcação para ela dar a ondulação de pregas. Mas aqui em cima vai ser feito o cós normal. Acabamento embaixo vai ser vaporizado, aliás, toda a peça original, toda a peça vai ser passada, muito bem passada, e embaixo o acabamento, um ponto em crochê baixíssimo, somente para firmar. Haveria outras possibilidades de fazer, além do crochê, não querendo o crochê, pode-se fazer também acabamento rápido. Eu já mostrei no canal como fazer um acabamento bem bonito, que ele é miúdo, firme, e é ótimo para finalizar peças como saias. Aqui costura invisível e cós em cima. Dá para perceber diferença de uma saia évasé de uma saia godê. Ela foi feita évasé com esses 8 pontos que eram trazidos para trabalho. Deixando de 8 em 8, eu consigo uma diferença de tamanho da cintura, quadril, para a barra da saia. Quando for colocado o cós, que vai ser feito em máquina, aonde eu tenho a marcação, eu faço o acúmulo. 2 ou 3
laçadas formam o início em cima de pregas. Ela precisa ser vaporizada, passada muito bem antes de fazer a continuação, antes de fazer o cos. Por isso eu não posso fazer isso, colocar agora. E o cálculo também, se eu vou vaporizar a saia original, preciso fazer isso também na amostra. Calcular depois que ela estiver passada, da mesma forma que vai ser passada a peça original, certo? Então, essa é uma forma de fazer saia evasê. Em qualquer tamanho, seja ela até o joelho, para baixo do joelho, para cima do joelho, infantil ou adulto, saia evasê pode ser feito dessa forma aqui, com o trabalho começando atravessado. Ok? Essa é a nossa ideia para hoje, então. Bom trabalho!